FNAF 2. Como todo mundo já tá sabendo, vai estar saindo o filme de FNAF 2 no cinema. Eu, como uma pessoa 100% original, estarei igual aos outros 200 mil que estarão vestidos de Puppet. Eu não ligo, meu objetivo é me divertir, então estarei indo de Puppet. A bichinha tá ali sendo hit desde o começo por um motivo, melhor personagem do jogo mesmo. Mas então, aproveitando essa questão da Puppet, é exatamente sobre isso que é a Speed Paint de hoje. Enquanto eu comecei a fazer essa Speed Paint, tava desenhando a personagem e tudo, eu me peguei pensando sobre essa questão do filme e da Puppet. E sobre como eu tô nesse fandom há muito tempo. Eu não sei vocês, mas pelo menos eu acompanho o FNAF desde o primeiro jogo. Desde quando ele foi lançado, daqueles hypes iniciais. Então faz pelo menos 10, 11 anos, 12 anos já que eu tô acompanhando esse jogo. Daí, né, bateu aquela realidade que eu tô ficando velha, mas isso é detalhe. Mas então eu não sei se foi a melhor das escolhas eu ter começado a acompanhar esse fandom desde o começo com aquela idade tão nova, mas eu estava lá, peguei todo o boom, peguei toda essa questão, e daí eu comecei a pensar, né, exatamente sobre como que era naquela época, relembrar de ver a primeira música de FNAF sendo lançada pelo The Living Tombstone, ver as gameplays surgindo, as teorias surgindo, quão incrível e divertido que era participar desse fandom, mesmo que na época a gente fosse muito rechaçado, né? Hoje em dia é mais normal, assim, consumir esse tipo de mídia, mas eu sinto que na época você ouvia muita coisa por ser esquisito, né? Não tem o que fazer. Hoje em dia a gente ainda escuta, mas bem menos. Mas junto disso, eu comecei a pensar também, pelo menos nas minhas memórias eu me lembro, de que esse jogo era aterrorizante pra mim. Isso falando de uma perspectiva muito leiga também, considerando. Eu jogava jogos de terror, eu consumia mídias de terror, assim, mas eu não era uma fã ávida, eu tinha 12 anos. Pra mim, assim, Silent Hill, Resident Evil, jogos online do Ghost Rider, era... uau, muito medo. Então, pra mim, pelo menos por experiência própria, esse jogo absolutamente me causava medo. Eu não conseguia jogar sozinha. Eu colocava meus priminhos do meu lado, uma coberta em cima de mim. Eu ouvia o Foxy correndo assim, já me causava... Meu coração já fazia um tum errado. Só que dentro disso, em algum momento, esse jogo parou de me dar medo, né? Eu não sei em que instante esse jogo passou por essa transição de ser algo que me causava tanto desconforto e horror pra essa coisa que me traz conforto e eu acho divertido hoje em dia. Eu sinto que eu ainda tenho as memórias de ter toda essa experiência ruim, toda essa questão de que me causava medo. Mas essa questão, eu sinto que o fato de que eu fui acolhida na época, ele se torna mais um conforto nostálgico. Ele não é um terror que me assusta mais, ele é um terror que me acolhe. Eu não sei colocar exatamente um pin em quando aconteceu essa transição. Isso me fez refletir também bastante sobre as questões de lentes de nostalgia, né? Às vezes nem era algo tão bom, às vezes eu só era nova. E era algo que eu gostei muito. E daí agora eu, infelizmente, estou condenada a ver pelas lentes de nostalgia. Não é algo que eu simplesmente posso apagar e escolher ver de novo, porque eu já vivi. Faz parte da minha experiência e eu vou ter que ver pelas lentes de nostalgia. Pelo menos eu não consigo evitar. É uma coisa mais pessoal. Mas isso me levou a pensar também sobre como eu tô fazendo tudo isso. Eu tô fazendo uma fanart, eu tô indo me arrumar pra ver um filme que, se eu parar pra pensar, não é tão bom. Com certeza não é um dos melhores produtos cinematográficos já feito na indústria. Mas ainda assim, é um produto que foi feito para ser uma carta de amor aos fãs. Eu sinto que ele já foi feito considerando essa visão nostálgica que a gente tem. Porque eu sei que eu vou ir ver esse filme, ele não vai ser o melhor filme do mundo, mas eu sei que eu vou ver referências, eu sei que eu vou ver easter eggs que foram feitos para mim. Dentro de um filme que tecnicamente é sobre um conteúdo bem pesado, né? Um negócio de horror, num filme ruim, mas eu acho que tem toda essa questão da nostalgia. FNAF por si só é quase uma cápsula do tempo de uma era específica da internet. Você pode ver como a internet foi evoluindo de 2014 pra cá, vendo toda a evolução de FNAF. Eu acho que também existe a questão de que quando eu comecei a jogar esse jogo, eu era nova. Então, crianças, espíritos, essas coisas do mal pra mim era com certeza o maior problema que eu poderia vir a enfrentar na minha vida. E daí agora que eu sou uma adulta e eu já passei por questão de luto, já passei por questão financeira, de ter que pagar conta, pagar boleto, essas coisas, eu sinto que talvez isso torne esse problema mais longe da realidade pra mim. Quando a gente
gente é criança, a gente vive naquele mundo de fantasia, né? Mundo de ideias um pouquinho. Então, com certeza, um animatrônico com espírito dentro dele é mais impressionante, mais facilmente impressionante na minha mente de criança, mais perto da realidade, é um problema mais real. Talvez seja isso. Mas eu sinto que essa questão também da gente envelhecer com essa mídia, nós somos os adultos agora que ainda consomem. Nós continuamos sendo o público-alvo dessa mídia. Só que nós não vemos ela da mesma forma de horror como antigamente. Então eu sinto que FNAF passa por uma transição de que se torna um conteúdo mais tranquilo, mais divertido, em alguns momentos até mais engraçado. Eu tenho bastante contato, pelo menos pelas minhas irmãs, por crianças que eu interajo bastante no dia a dia, de que eles veem Five Nights at Freddy's de uma forma que eu não via quando eu era criança. Eu via como esse horror, eu via como algo interessante, algo a ser estudado, algo a se ter medo. Enquanto isso, eu faço esses desenhos e tenho muitas crianças que reagem, acham super divertido, acham fofinho, tem um animatrônico favorito. Eu só tive o animatrônico favorito depois que eu cresci, olha lá, porque eu tinha medo de todos eles. Talvez eu achava interessante qual era o mais aterrorizante, mas hoje em dia eles acham todos eles fofinhos também. A gente agora tem FNAF Security Breach, que é todo um jogo que eu sinto que até o design deles é mais fofo, é mais interessante, é mais moderno. E eu entendo, muitas pessoas reclamaram e tudo mais, mas eu acho que é porque ele foi feito exatamente pra gente, porque a gente não tem mais tanto medo desses animatrônicos. Porém, a gente ainda vê o jogo antigo pela visão nostálgica. A gente quer que ele nos cause medo, mas o que nos causa medo hoje em dia é algo totalmente diferente do que nos causava quando a gente era criança. Tem bastante essa questão dessa consideração. Não sei se eu tô viajando bastante aqui ou se eu tô falando nada com nada. Só uma reflexão pessoal, galera. Eu não sou uma estudiosa, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa que fala porcaria na internet. Mas então, coloque a opinião de vocês aí no comentário. Essa foi a questão que eu tava pensando enquanto eu fazia essa fanart. Sobre como mesmo que a gente ainda seja o público-alvo de uma mídia, nós temos que considerar que ao longo dos anos a gente também muda e o ambiente à nossa volta também. Então, mesmo que a mídia seja entregue exatamente igual a como ela era antes, será que a gente receberia do mesmo jeito que recebia com aquela idade? Mas então, ficamos por aqui com a reflexão e speed paint de hoje. Coloquem as opiniões de vocês nos comentários, me xinguem, falem que eu sou burra, ou coloquem, não, sim, eu concordo. Ou falem, não, eu tô uma opinião totalmente diferente, você é muito burra. Tá tudo bem, galera, eu não ligo. Eu tô aqui só pra falar porcaria. E vocês estão aqui porque vocês querem, sinceramente. Se você chegou até o final daqui, deu falando tudo isso, eu fico chocada. Então, me sigam nas redes sociais e interajam com o meu desenho. Eu sou o Bolinho JPEG em tudo. Um beijo e um queijo. Até a próxima.